Olá, meu nome é Juliana, eu sou advogada. Eu gostaria de agradecer imensamente ao convite da Rio para estar participando do segundo seminário das doenças inflamatórias intestinais em comemoração ao Maio Roxo. O Maio Roxo já é um movimento que faz parte da minha vida há quase 10 anos. Eu sempre participo das caminhadas organizadas pela Associação Retrocon aqui em Petrópolis e eu falo sempre para os pacientes da importância de participar desses movimentos. Por quê? Porque são eles que dão visibilidade à causa, e é com isso que a gente consegue garantir os nossos direitos. Bom, o tema que me foi designado para falar hoje foi como obter o meu medicamento de alto custo. A gente vai fazer um panorama de como a gente obtém esse medicamento de alto custo no SUS, pelo plano de saúde e, em caso de negativa, como é que a gente recorre ao judiciário. Além disso, eu me coloco à disposição de vocês para qualquer outro assunto que não esteja relacionado com o tema que a gente vai tratar hoje, mas que se tem alguma dúvida. Eu fiz aqui uma apresentação em PowerPoint para a gente ver se consegue tornar mais dinâmica essa apresentação virtual. Antes de começar a falar propriamente do direito aos medicamentos, eu acho que é importante a gente falar que o direito à saúde é um direito constitucional e fundamental. Todos têm direito, independentemente se tem alguma doença ou não, tá? E o seu acesso é universal e igualitário. Deve ser garantido pelo Estado esse acesso universal e igualitário. Agora vamos adentrar o tema propriamente dito, que é o medicamento de alto custo, que também pode ser chamado de medicamentos especiais ou medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica. Esses medicamentos, como o próprio nome diz, eles têm um elevado custo e por isso eles não são obtidos nessas farmácias comuns, mas sim em farmácias especializadas. E eles servem para o tratamento de doenças crônicas ou raras no âmbito ambulatorial. Em razão desse alto custo que esses medicamentos possuem, a gente tem que preencher alguns critérios, requisitos para conseguir obter esse medicamento. Esses requisitos, esses critérios, eles estão no PCDT, que são os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas elaborados pelo Ministério da Saúde. Lá vai ter a relação dos medicamentos para aquela doença, vai ter um resumo do que é aquela doença, a posologia, o diagnóstico, o custo-benefício, são alguns dos elementos que compõem esse protocolo. Agora, cada estado tem a sua lista de medicamentos disponibilizado pelo SUS, tá? Por essas farmácias de alto custo. Essas farmácias de alto custo, cada lugar vai ser de um jeito. Por exemplo, na capital do Rio, a gente tem a Rio Farmas. Já em Petrópolis, a gente consegue obter esses medicamentos pela Secretaria de Saúde. Tem alguns outros lugares que são pelo posto de saúde. Então, é importante a gente olhar essa listagem dos locais no site do governo do estado, tá? Lá tem todos os locais dos municípios que são disponibilizados esses medicamentos de alto custo e por quais farmácias eles são disponibilizados. O Ministério da Saúde recentemente lançou uma portaria para tentar facilitar esse acesso aos medicamentos de alto custo, tá? E o que eles tentam por meio dessa portaria? Fazer uma padronização desse laudo para solicitação e avaliação e autorização dos medicamentos, que é o LME. Ele aumenta a validade da LME para 6 meses, tá? E essas LMEs vão ter o prazo para solicitar o medicamento de 90 dias a contar da assinatura do médico. Ele também pode solicitar 6 medicamentos nessa mesma LME para a mesma doença. Agora, caso haja o abandono do tratamento pelo paciente, vai ser num prazo estendido também, e não mais como era antigamente. O paciente, se ele não retirar o medicamento por 6 meses consecutivos, que vai se configurar o abandono do tratamento. Bom, agora vamos falar propriamente como é que a gente consegue obter esse medicamento, tá? As informações estão lá no site também do governo do estado do Rio de Janeiro, mas eu vou resumir para vocês como é que a gente faz. Primeiramente, a gente vai precisar saber em qual farmácia que a gente deve ir. E como eu já falei antes, isso vai variar de município para município.
Descobrindo qual farmácia que a gente tem que ir, eu vou botar como exemplo a capital, que é a Rio Farms. Eu vou até a Rio Farms levando os meus documentos pessoais, que vai ser o original e cópia do Cartão Nacional de Saúde, que é o cartão do SUS, original e cópia do documento de identidade, original e cópia do CPF e original e cópia do comprovante de residência. Além disso, de documentação médica, eu vou precisar do laudo de solicitação de medicamento, que é a LME, a prescrição médica, os documentos porventura exigidos pelo PCDT e 2 vias da receita médica, o laudo médico detalhado ou um laudo de solicitação, tá? Um ou outro, não precisa dos dois. E se porventura for exigido algum exame laboratorial e de imagem para aquele meu medicamento, eu também preciso levar. Então é bom a gente sempre olhar o PCDT da doença para ver se tem alguma especificidade. Tanto a doença de Crohn como a retocolite ulcerativa tem protocolo de diretriz, então é importante a gente olhar para ver a especificidade de cada doença, tá bom? O que eu sempre oriento aos pacientes é: vamos tentar um laudo médico o mais completo possível. Por que isso? Porque se porventura a gente não conseguir esse medicamento na esfera administrativa, é importante que a gente tenha esse laudo mais completo, porque no judiciário tem um peso muito grande o laudo médico, porque é por ali que o juiz vai se orientar. Então, é importante dizer o histórico do paciente, a doença que ele tem, se porventura ele tentou outros tratamentos e não conseguiu êxito com aqueles tratamentos, o porquê que não conseguiu êxito. Às vezes é porque tem uma alergia a algum componente, ou não se deu bem com aquele medicamento. Enfim, isso é muito importante. E eu acho que, assim, como a gente já vai ter que apresentar esse laudo para conseguir obter esse medicamento de alto custo, eu acho que é relevante já conversar com o médico e pedir para ele botar os maiores dados de informação. Porque se a gente precisar desse laudo para a gente entrar com um pedido na justiça, a gente não vai precisar retornar ao médico para pegar um novo laudo. Então, é importante que esse laudo médico contemple tudo isso. Aqui eu coloquei uma imagem para vocês de como é esse laudo de solicitação, avaliação e autorização de medicamentos, o chamado LME, tá? Ele está lá disponível também no site do governo do estado. A gente consegue preencher por lá mesmo esse laudo e aí o médico preenche com os detalhes do paciente e é só levar esse documento à farmácia especializada. Às vezes me pergunto assim, eu vou precisar de outros documentos? Às vezes sim, se o PCDT também exigir um termo de esclarecimento de responsabilidade preenchida. Aí, se for preenchido por um terceiro, vai precisar que ele assine. Às vezes a pessoa não tem condições de assinar, então um terceiro precisa assinar por ela. E aí ela vai precisar da cópia da identidade e do CPF também dessa pessoa. Tem alguns medicamentos que eles precisam de ter um termo de conhecimento de risco. Então, a gente também vai precisar preencher esse termo para levar e solicitar um medicamento de alto custo. Às vezes também me pergunta: pode um terceiro ir lá buscar para mim esse medicamento de alto custo? Pode sim, só que a gente também vai precisar preencher alguns requisitos, tá? A declaração de autorização, que eu vou botar no próximo slide para vocês, como é que ela é, também consegue obter no site do governo do estado, tá? E é só preencher. A cópia do RG, do CPF e um comprovante de residência da pessoa que vai estar pegando esse medicamento para mim. Isso é muito importante, porque sem essa documentação a gente não consegue que um terceiro obtenha. Esse aqui é o modelo da declaração de autorização que um terceiro possa pegar o meu medicamento de alto custo lá na farmácia. Agora, vamos supor que eu fiz todo esse procedimento, eu dei entrada na farmácia especializada, levei toda a documentação necessária e, porventura, assim, é um medicamento que não está no PCDT, tá? E aí, é claro, a gente não vai ter, provavelmente, essa autorização do governo do Rio de Janeiro para obter esse medicamento. E a gente vai precisar, às vezes, judicializar isso para conseguir esse medicamento, tá?
E aí, o que é muito importante? É importante a gente ter essa negativa da Secretaria de Saúde. E aí, assim, é importante também a gente ir na Secretaria de Saúde e formular essa negativa, para que a gente tenha isso por escrito, tá? Para a gente conseguir lograr êxito no judiciário. Também, se a gente não conseguir, porventura, recorrer à Secretaria de Saúde, a gente tem a ouvidoria do Ministério Público também. E além disso, é condicionante eu acessar o judiciário? Tem que fazer isso? Não, não precisa. Mas é bom porque demonstrou que a gente estava tentando resolver de forma administrativa, mas não conseguiu, infelizmente, tá? Eu sempre oriento as pessoas a procurarem resolver de forma administrativa antes de socorrer o judiciário. Mas, assim, a gente passou esse trâmite todo e não conseguiu. Aí a gente vai ter que recorrer ao judiciário. Às vezes as pessoas me perguntam também: mas o judiciário é lento, não vale a pena. A gente tem um mecanismo que é chamado de tutela, ou seja, a gente vai solicitar para um juiz um adiantamento, vamos dizer assim, de uma decisão lá na frente. Vamos supor, eu preciso de medicamento X. Esse meu medicamento foi negado pelo Estado por não estar no PCDT, ele me foi negado. E aí eu vou entrar com essa demanda judicial, que pode ser por meio de um advogado ou pela Defensoria Pública, tá? E aí, dependendo da condição da causa que está sendo julgada, pode ser numa vara de juizado especial ou numa vara comum, uma vara civil, por exemplo. E aí, assim, se eu não conseguir esse medicamento, como é que eu vou fazer? Aí, como eu estava falando, vai demorar muito. Provavelmente não. A gente tem esse mecanismo da tutela que ela consegue suprir essa demora do judiciário. Por exemplo, eu preciso do medicamento X. Eu vou solicitar ao juiz, vou demonstrar que eu tenho urgência, que eu já tentei outros medicamentos, eles não foram eficazes para o meu tratamento, e por isso eu preciso daquele medicamento. Por isso ele é importante para mim. Então eu vou relatar isso tudo, e assim, é muito importante o laudo médico. Por isso que eu falo, o laudo médico é importante, porque ele o que vai dar suporte para o juiz é basear a decisão dele se a pessoa tem necessidade daquele tratamento ou não. Não só o laudo, mas tem outros requisitos também. Então é importante esse laudo ser muito bem detalhado. Falar do diagnóstico do paciente, da doença, de todo o tratamento que ele já passou, por que aquele medicamento A, B ou C não deu certo e ele precisa do D. Então, isso é importante estar nesse laudo, nesse relatório médico, para a gente demonstrar para o juiz que realmente eu tentei obter na esfera administrativa, preenchendo todos os requisitos do PCDT. Só que aquele medicamento ali não serve para mim. Então, por isso que eu não posso usar daqueles ali que estão no PCDT e vou precisar desse outro medicamento que, porventura, não está nessa listagem disponibilizada pelos estados. Agora, algo que eu acho que é muito relevante é que no STF, que é o tribunal máximo, vamos dizer assim, no nosso país, está sendo discutida essa questão de medicamento de alto custo, tá? E essa tese ganhou até repercussão geral, ou seja, os outros casos que tratam desse mesmo tema de medicamentos de alto custo vão ter que seguir os critérios que vão ser definidos nesse julgamento da STF. Nesse julgamento da STF ainda não teve uma conclusão, tá? Ele já está há alguns anos em trâmite. Recentemente, até os ministros se reuniram para julgar sobre esse assunto. Só que ficou definido nessa sessão de julgamento que eles ainda precisavam tabular os requisitos para garantir esse medicamento de alto custo. Mas uma coisa que foi unânime pelos ministros foi dizer que se o medicamento não tiver na lista do SUS, vai ser um caso excepcional para conseguir esse medicamento fora da lista, tá? Pelo Poder Judiciário. Ou seja,
o meu medicamento não está no PCDT, mas eu preciso daquele medicamento. Só que assim, porventura, vamos supor, tá? Eu não fiz o uso de nenhum medicamento antes para ver se aquele outro medicamento supriria a minha necessidade ou não. Então, os ministros estão entendendo que a gente precisa tentar usar esses medicamentos dessas listas que são feitas para, se a gente não conseguir isso, a gente recorrer aos medicamentos que estão fora da lista, tá? Alguns requisitos que foram tabulados nesse julgamento, apesar de a gente não ter os critérios ainda definidos certos, foi a comprovação de hipossuficiência financeira, ou seja, a pessoa tem que realmente demonstrar que ela não tem condição financeira de arcar com aquele tratamento. O laudo médico, como eu já falei, demonstrando que a pessoa fez o uso de outros medicamentos, mas aqueles medicamentos não surtiram efeitos, ou ela não tem condição de usar aqueles medicamentos ali por uma questão de alergia, porque tem reação, alguma coisa assim. E isso tem que estar discriminado no laudo médico, tá? Aí os outros laudos, a certificação da Conitec de que não tem um outro medicamento, um substituto, também o atestado e o registro da Anvisa. Só que, assim, esses critérios ainda não foram definidos, tá? Eles estão para ser definidos pelo STF. Então, a gente tem que ir acompanhando para ver como é que a gente vai ficar com esses critérios. Mas uma coisa que foi unânime foi, não é regra eu conseguir o meu medicamento de alto custo fora dessa lista do SUS. Vai ser uma exceção desde que eu demonstre esses requisitos para tanto. Agora vamos falar um pouquinho como é que a gente obtém esse medicamento de alto custo pelo plano de saúde, tá? Como é que a gente vai fazer primeiramente? A gente vai entrar em contato com o plano de saúde e vai solicitar, seja pela ouvidoria, pelo um canal de e-mail, enfim, a gente tem que ver qual que é o canal disponibilizado pelo plano para a gente solicitar esse medicamento de alto custo, tá? O plano tem algumas coberturas mínimas obrigatórias, que estão previstas na ANS e na CID. Toda CID tem cobertura do plano. Só que a gente vai entrar em algumas exclusões da ANS com relação ao tratamento, tá? E aí a gente precisa ver se está nessa listagem ou não. E aí eu fiz esse meu pedido administrativo no plano, seja pela ouvidoria, seja pelo telefone, seja por e-mail, vamos supor. Vamos supor que o plano me negou esse tratamento, apesar de que muitos planos estão implementando na lista deles esses medicamentos de alto custo. Não são todos os medicamentos, mas alguns. Aí, tá, eu fiz essa solicitação administrativa no plano e o plano me negou essa cobertura, tá? É importante que a gente tenha essa formalização por escrito. A própria ANS determina que essa formalização por escrito tenha que ser fornecida pelo plano em 24 horas. Então, eu tive a minha negativa pelo plano, eu vou solicitar ao plano que ele me dê essa negativa por escrito no prazo de 24 horas, tá? Outra coisa que eu sempre recomendo é entrar em contato com a ANS. Eu até deixei o telefone aqui da ANS, se a gente tiver essa negativa do plano. A ANS é um órgão que costuma ser muito eficaz nessas questões, eles costumam resolver. Aí eu fiz minha reclamação na ANS, a ANS vai comunicar o plano e vai dar esse retorno do plano. Pode ser que seja o mesmo retorno, pode ser que seja diferente, mas eu acho que é importante sempre a gente tentar resolver isso administrativamente. Claro que algumas questões, assim, o paciente tem pressa, não pode ficar esperando muito tempo, então às vezes a gente vai precisar recorrer diretamente ao judiciário, tá? E aí eu percorri esse trâmite todo na esfera administrativa. Não consegui meu medicamento. Eu posso fazer o quê? Ingressar com essa demanda judicial contra o plano. Antes de fazer isso, é importante a gente também obter esse medicamento, essa negativa desse medicamento pelo SUS, tá? Para demonstrar para o juiz que a gente tentou de todas as formas obter esse medicamento, mas a gente não conseguiu. No Poder Judiciário não vai ser muito diferente do que a gente falou no SUS. A gente vai ter a atuação da Defensoria Pública ou de um advogado. A gente pode também ter
essa demanda no juizado especial, dependendo da complexidade do valor da causa, e também numa vara comum. E vai ser a mesma questão da tutela. A gente pode pedir uma tutela para que a gente consiga obter isso de uma forma mais célere, tá? Mas é importante também a gente comprovar pelo laudo a necessidade do medicamento, a gente comprovar que a gente já fez todo o trâmite administrativo e mesmo assim a gente não conseguiu obter esse medicamento de alto custo. Bom, eu acho que é basicamente isso. Se tiver ficado alguma dúvida, se alguma coisa não tiver ficado clara, eu vou deixar os meus contatos aqui. Eu queria agradecer muito a Ad Rio por essa oportunidade. Eu me sinto muito honrada por estar falando por uma causa que eu acho tão nobre. Então, assim, é isso. Eu espero que todos estejam bem e fiquem bem, e qualquer dúvida eu estou aqui à disposição.